O quanto que a nossa memória é confiável? Você já parou alguma vez para pensar, lembrar de uma coisa assim, que você tinha muita certeza que aquilo aconteceu e em algum momento descobriu que nunca aconteceu? Vamos falar de memória? A gente está em 2026 e dia 20 de janeiro desse ano completa 30 anos do caso do ET de Varginha. Eu tenho 33 anos, faço 34 esse ano, mas tenho uma memória muito vívida da época. Mas será que essa memória é real? Às vezes eu me pergunto de algumas coisas assim. Eu tenho uma memória muito boa, lembro de muitas coisas da escola, lembro de muitos traumas e, na verdade, a minha memória acaba para mim sendo uma bênção e uma maldição. Porque eu tenho uma facilidade muito grande de lembrar das conversas, das coisas que falaram comigo e que esqueceram que falaram, principalmente, ou do que eu falei. Raramente a pessoa fala, não, você disse isso e eu esqueço de ter dito. Talvez essa minha facilidade de memorizar as coisas me ajude a aprender também. Porque eu lembro de fórmulas, fórmulas matemáticas, eu lembro de linhas de programação. Isso facilita até a minha escrita. Lembro de regra gramatical, apesar que muitas coisas já mudaram também e acompanhei o processo de mudança, então lembro o que mudou e o que não mudou. Mas existe um fenômeno que acontece no nosso cérebro, que é uma memória falsa, que geralmente a gente cria pelo que a gente ouve ou pelo que as pessoas costumam lembrar do que aconteceu. Por exemplo, tem um efeito Mandela que acontece no filme da Branca de Neve, que todo mundo entende que a madrasta, a bruxa, diz espelho, espelho meu, e isso nunca aconteceu. Porque na verdade ela fala isso aqui, ó. O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? Então essa transferência de mágico espelho meu para espelho espelho meu acabou sendo popularizado pelas pessoas. Por que exatamente eu não sei porque aconteceu esse fenômeno, mas isso é chamado de efeito Mandela. Como, por exemplo, as pessoas lembram de ter a Globo ter noticiado o atentado às Torres Gêmeas no momento em que acontecia um episódio de Dragon Ball. E isso é outro efeito Mandela, porque no período em que isso aconteceu, a Globo não reproduzia o Dragon Ball. E aí, quais mecanismos a gente pode usar para defender a nossa memória, para proteger a nossa memória? É complicado, talvez pensar nisso seja um exercício que a gente deva ter, porque um dos maiores problemas que assola, principalmente na velhice, é o Alzheimer. Por muitas vezes ele é inevitável de acontecer, mas existem formas da gente retardar esse processo. No caso do Alzheimer, o mais comum é a atividade física, né? Para não faltar oxigenação no cérebro, para que as terminações continuem trabalhando juntas. Como ator, eu tenho uma obrigação de ter uma boa memória, porque eu preciso estudar o texto, entender e conseguir reproduzir. Alguns atores são muito apegados ao que foi escrito. Eles nos pedem para reproduzir exatamente o que está ali no texto. Por exemplo, um poema, se eu mudar alguma palavra, eu posso mudar o sentido do poema. Uma música, se eu esquecer uma parte da letra ou mudar, o público que já conhece aquela música percebe a diferença, principalmente na questão musical, porque a música é muito fácil de decorar. Em uma das formas de memorização, principalmente para texto, uma das que eu mais utilizo é a gravação. Então eu gravo a minha voz falando o texto com a intenção que eu considero a ideal e ouço bastante para internalizar. A audição facilita esse processo de memorização. Como uma pessoa com TDAH, eu tenho muita facilidade de esquecer muitas coisas. Mas esse meu esquecimento está muito relacionado com memórias de curto prazo. Por exemplo, eu levanto para pegar um objeto. No momento que eu levanto, eu já esqueci o que eu ia fazer. Mas acontecimentos eu tenho uma facilidade muito grande de guardar. E isso acaba sendo um problema para algumas pessoas. Porque algumas pessoas, por exemplo, que me fizeram mal, eu não esqueço. Por outro lado, as pessoas que me fizeram bem, eu lembro também com muita facilidade. Então, os acontecimentos eu tenho muita facilidade de memorizar. Os discursos, principalmente se eu estiver atento a eles, eu guardo com muita facilidade. Mas a curto prazo, eu tenho muita dificuldade, principalmente se é algo que vem de mim. E o que acontece comigo é que eu fico geralmente balanceado, principalmente por conta do autismo e do TDAH. Porque o TDAH ele me ajuda a esquecer, o autismo me ajuda a lembrar. Pelo menos comigo é assim. Não quer dizer que todo autista tem uma memória perfeita e nem todo TDAH é super distraído. É que eu acabei pulando uma parte da sigla, que foi o H, que é o transtorno de déficit de atenção
com hiperatividade. E aí tem muitas nuances, tem muitas alterações que podem acontecer por conta disso. Por exemplo, pode acontecer do TDAH ele ser muito hiperativo e pouco atento, ou muito atento e pouco hiperativo, porque às vezes essa hiperatividade pode ser cerebral, e esse é o meu caso. E aí, por exemplo, eu tenho muita dificuldade para dormir, porque no momento que eu paro de fazer tudo que eu tenho para fazer, meu cérebro começa a processar tudo. Às vezes uma coisa que eu considero que nem ia me afligir, começa a me afligir na hora do sono. Por exemplo, a própria preocupação com dormir. Às vezes eu deito e aí começo a pensar, eu preciso dormir. E aí começo a ter as sensações do lençol, do clima, começo a ter essas percepções que durante o dia eu não tenho. Por exemplo, se eu vestir uma camisa que ela me incomoda, eu tiro e pego uma outra. Mas à noite, quando eu tô livre de todas essas amarras, tô mais focado em tentar me desligar para dormir, o meu cérebro começa a ativar. Então aí eu tenho a sensação do lençol, tenho a sensação do clima, do ventilador, o som do ventilador, som da rua, e isso acaba sendo um problema. Aí essa percepção eu acredito não esteja tão ligada ao TDAH, não sei. No meu caso, eu acredito que tem mais relação com o autismo, que eu tenho uma percepção muito sensível com as coisas. As minhas principais sensibilidades são com o som e a luz. Então, por exemplo, se eu estiver num ambiente de um restaurante, um bar que tenha muita iluminação ou um som ao vivo, já é um lugar que vai me desgastar muito por conta desses estímulos. E aí volta a questão da memória, porque isso registra muito forte essa sensação que eu senti. Então, às vezes, a ideia de alguém me convidar, vamos num restaurante tal, e se for aquele ambiente que eu já senti aquela sensação, isso já me provoca um certo bloqueio, porque o meu cérebro associa o lugar com a sensação. E aí vem a questão da rigidez cognitiva também, de ter dificuldade com mudanças. Alguém pode me chamar para ir num lugar novo. Ah, vamos conhecer tal lugar? Mais uma vez vem a questão da memória. Por vezes ela é até irracional, porque eu não percebo que eu estou pensando nisso. Mas a sensação é exatamente a mesma. Que eu não consigo me preparar para esse ambiente novo e que provavelmente ele vai ser um ambiente barulhento e com uma luz que eu não consigo controlar. Quando a gente pensa em passeio, geralmente isso acontece à noite. Tanto adulto quanto adolescente. Eu lembro de muitos convites que eu rejeitei dos meus amigos, na adolescência principalmente, e eu nunca entendia o porquê, mas me provocava uma sensação ruim. Então meus amigos me chamavam para algum lugar e eu simplesmente não queria ir. A menos que fosse para uma lanchonete ou uma pizzaria específica, onde eu já tinha ido e já tinha sentido uma sensação ok para o lugar, então eu já sabia o que esperar. Então a associação dos sentidos com a memória que eu tinha do lugar facilitava esse processo de eu chegar. E é isso, gente. O vídeo de hoje acabou sendo mais uma reflexão e essa troca de ideias, né, de experiências, que essa é a proposta do canal, afinal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal, comenta aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.